A liberdade não é um lugar de chegada, ela pode ser todo dia um pouquinho, né, desse tempo que a gente encontra para encontrar com os nossos. O mais urgente é essa comunicação interna, porque a gente está chegando a um ponto de não retorno, não só da questão ambiental, mas da nossa própria democracia. A gente vem não apenas para falar, mas a gente vem sobretudo para ouvir, que também é da nossa tradição, né? Poesia transforma, a palavra transforma todos que estão ao nosso redor. 5 horas. 5 horas. 5 soldados espancando 5 pivetes. Que ninguém está impermeável à questão de direitos no Brasil. Se você está bem informado e se você anda na rua e se você conversa com as pessoas, você sabe que a gente vive num país profundamente desigual e que não é de hoje. O que o jornalismo posicionado que a gente defende faz é deixar claro e transparente qual é a agenda desse jornalismo, né? Defesa dos direitos humanos, da democracia, antirracista, antitransfóbico, pela tolerância religiosa, né? Uma democracia, inclusive, mais inclusiva e participativa. O Estado brasileiro investiu pesado para construir essa distopia gigantesca que está aqui. Para desarrumar isso, depende das nossas utopias. Nós, longe de sermos o problema, nós fazemos parte da solução. É uma perspectiva libertadora, uma perspectiva de possibilitar uma vida digna para as pessoas, uma vida com igualdade, uma vida em que as pessoas possam ter qualidade no seu cotidiano. O jornalismo construído nas periferias, pela comunidade negra, pelas mídias independentes, tem essa perspectiva da causa e da transformação social. Tudo igual que nada. Gestão pública não é gestão privada. Política partidária disputando quem mais mata. A carne mais barata do mercado. A carne que se mata mais no estado é a carne negra. É a carne negra. É a carne negra. A luta que nós fazemos hoje não é só para garantir a luta territorial dos povos indígenas, é para garantir a vida do planeta e da humanidade. E hoje a comunicação é a nossa principal arma para dizer ao mundo e às grandes autoridades que antes do Brasil da coroa existia o Brasil do cocá. O Fala surge com essa inquietação da gente ter essas vozes no centro do palco. Que aí a gente pode fazer não só networking, como a gente pode fortalecer as redes. A mágica desse momento é o encontro, é a possibilidade de trocar essas experiências, de perceber pessoas que falam de outras margens e de outros centros. Então acho que esse encontro, ele é um presente para o jornalismo que a gente quer e espera construir. Nada melhor do que essa proximidade para a gente vislumbrar a chance de realizações produtivas com outras pessoas, se conhecer, falar, trocar, trabalhar juntos, né? E só consegue descentralizar e melhorar a representação do que a gente está fazendo na comunicação estando junto. Vocês têm uma responsabilidade como pessoas, como seres humanos, como profissionais, de fazer da narrativa jornalística algo que emancipe. Os fenômenos que a gente cobre, que a gente retrata no jornalismo, que a gente relata, não são produtos apenas de ações de pessoas. As pessoas são produtos da sociedade, tá? São contextos colocados. E para você poder retratar esses episódios, esses fenômenos, é necessário analisar todo o contexto. Pluralizar as vozes, né? Aumentar as fontes. Com isso, você conecta melhor o sujeito, que é público desse jornalismo, aos fenômenos que estão sendo construídos. E isso é emancipação. Ser jornalista é você assumir a responsabilidade com o seu tempo histórico, com o que você diz, com o que você publica. A utilização do termo quilombo passa a ter uma conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de agregação, no sentido de comunidade, no sentido de luta. Eu acho que cada um cria de um jeito, pode ser a poesia, pode ser o encontro, ser um articulador que encontre pessoas, pode ser uma palestra, pode ser literatura, pode ser, enfim, um milhão de coisas. Eu acho que cada um tem que encontrar em si aquilo que é a extensão do seu corpo e que você quer colocar no mundo. A principal mensagem é acreditar na sua verdade, acreditar no sentimento que você deseja transmitir para os outros ou para a cidade.
ou através das redes, o que quer que seja. Comunicação não é só quando eu estou com a câmera. Comunicação é quando eu estou com o microfone, mas também quando eu estou sem ele. Eu não preciso estar com 300 pessoas para eu dar uma palavra com ninguém e ser aplaudida. Eu preciso é fazer valer a pena. Os jornalistas que hoje trabalham em favelas e periferias não conseguem operar na sua totalidade por conta desse cerceamento da liberdade de expressão e de imprensa nesses territórios. Como a gente vive nesse clima de autocensura, não é possível experimentar a democracia. Nesse evento eu vi que tem muitas pessoas que são, digamos assim, engajadas, né, e várias lutas há bastante tempo. Então a gente leva conhecimento muito rico. A escravidão e a expropriação do corpo negro que segue se repetindo, ela não é fruto de uma má educação. Ela é absolutamente necessária para sustentar o mundo no molde que a gente conhece. Quando eu penso em utopia, né, é o arruinamento de todas essas estruturas de uma maneira radical. Não há transformação que não passe pelos nossos sonhos, né? Nós somos muitas singularidades dentro da coletividade. Eu acho que agora um segundo passo é que a gente consiga reunir tudo que está sendo discutido aqui, todas as ideias que estão circulando e fazer esse documento. A gente precisa aldear, né, pintar de urucu e genipapo, entender o nosso lugar no universo, que nós também faz parte da natureza.